Um presidente da Câmara poderoso que controla uma série de outros parlamentares. Um deputado denunciado sob acusação de corrupção, que vê o cerco policial crescer em seu entorno. Um político que manda recados constantes ao governo comandado pelo PT. Não, a gente não está em 2015. Está, na verdade, em 2023. Os personagens são outros. E, pelo menos por hora, as comparações param aqui. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no começo da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 1º de junho de 2023, dia de operação da Polícia Federal contra aliados do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. As buscas renderam imagens de pilhas de dinheiro apreendido. As autoridades investigam possíveis fraudes em contratos para a compra de kits de robótica com dinheiro do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Os prejuízos aos cofres públicos são estimados em 8 milhões de reais. Esses kits de robótica foram comprados pelo governo para serem distribuídos nas escolas. Boa parte dos recursos saiu das emendas do relator, por meio das quais os parlamentares operavam o chamado orçamento secreto. Tais compras aconteceram durante o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro, de quem o Arthur Lira era aliado próximo. O Lira, aliás, era um dos responsáveis por controlar a distribuição de verbas aos parlamentares por meio do orçamento secreto. Entre os alvos da operação desta quinta-feira está o Luciano Cavalcante, homem de confiança do presidente da Câmara. Ele atua em Brasília na liderança do PP, Partido Progressista, ao qual o Arthur Lira é filiado. Cavalcante acompanha o deputado em agendas públicas na capital e também em viagens. A fornecedora dos kits de robótica era a empresa Megalic. Com sede em Maceió, ela não produzia o material vendido para o governo. Ela atuava só como uma intermediária. Segundo a Polícia Federal, as fraudes nos contratos que atenderam 43 municípios alagoanos ocorreram entre 2019 e 2022. Os donos da empresa são aliados do Arthur Lira no estado. O TCU, o Tribunal de Contas da União, já tinha apontado problemas nos contratos do governo com a Megalic. Os técnicos da corte viram direcionamento na hora da escolha da empresa e também na hora da distribuição dos kits de robótica entre os municípios. As suspeitas de fraude foram reveladas em 2022 pelo jornal Folha de São Paulo. Os alvos da operação da Polícia Federal não se pronunciaram nesta quinta-feira. O Arthur Lira tentou se desvincular do aliado ao falar ao canal Globo News. Disse que cada um é responsável pelo seu CPF. Essa não é a única dor de cabeça para Arthur Lira envolvendo suspeitas de malfeitos nesse momento. O presidente da Câmara também tem pela frente uma possível ação criminal no Supremo Tribunal Federal. Ação na qual ele é acusado de corrupção passiva. Ação que estava parada havia 3 anos e que agora pode ser julgada. O jornal Valor Econômico revelou na quarta-feira que o ministro Dias Toffoli do Supremo liberou para julgamento um recurso do Arthur Lira que contestava uma denúncia em que ele é acusado de receber propina. O caso estava parado desde 2020, quando Toffoli pediu vistas. Esse caso tende a tornar o presidente da Câmara réu de uma ação criminal. A maioria dos 5 integrantes da primeira turma do Supremo já votou pela abertura do processo. Com o recurso liberado pelo Toffoli, abre-se espaço agora para a conclusão da votação e abre-se também um caminho para que o deputado seja julgado pelo crime de corrupção passiva. O caso se refere a um episódio ocorrido em 2012, ainda no governo Dilma Rousseff. Segundo a denúncia do Ministério Público, o Arthur Lira, que tinha assumido a vaga de deputado federal um ano antes, aceitou uma propina de R$106 mil de Francisco Colombo, que na época era presidente da CBTU, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos. Segundo os procuradores, o dinheiro foi pago em São Paulo. Um assessor do deputado então tentou embarcar com a quantia escondida pelo corpo rumo a Brasília, mas foi pego no raio-x do aeroporto de Congonhas. O presidente da Câmara nega as acusações. Quando a notícia de que o caso ia ter seguimento no Supremo se espalhou na quarta-feira, houve quem associasse a iniciativa do Toffoli aos embates entre o Arthur Lira e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em torno de votações na Câmara. Isso porque, no mesmo dia, o Lula precisava aprovar entre os deputados a chamada MP da Esplanada, medida provisória que reorganizou a estrutura do governo e ampliou o número de ministérios. Se não fosse votada, a MP, essa medida provisória, poderia caducar, perder a validade. O presidente Lula me ligou de manhã
Nós conversamos, eu expliquei para ele as dificuldades que o governo dele tem e precisa que a imprensa trate isso com clareza. O problema não é da Câmara, não é do Congresso, o problema está no governo, na falta ou ausência de articulação. E eu não tenho mais como empenhar o meu papel em estar conduzindo as matérias do governo. Esse que você está ouvindo é o Arthur Lira, falando a jornalistas na tarde de quarta-feira. A reclamação de falta de articulação no Congresso trazia implícita a possibilidade do Lula até sair derrotado da votação, o que faria a estrutura do governo voltar a ser o que era na época do ex-presidente Jair Bolsonaro. E de onde vem essa suposição de que o gesto do Toffoli no Supremo teria alguma relação com as questões do Congresso? O ministro do Tribunal já foi advogado do PT. Ele já foi também advogado-geral da União nos governos passados do Lula, antes de ocupar uma cadeira na Corte Máxima do país em 2009, a partir de uma indicação do próprio Lula. Num passado recente, o Toffoli havia se distanciado do petista, tomando decisões inclusive contrárias aos interesses dele. Tudo isso num momento em que o Lula estava em baixa, em que chegou a ser preso pela Lava Jato. Agora, com a volta do petista ao poder, o Toffoli estaria tentando se redimir. Tudo isso está no campo da especulação, assim como associar a operação da Polícia Federal, órgão subordinado ao Ministério da Justiça, aos embates entre Arthur Lira e Lula no Congresso. O fato é que a medida provisória foi votada e aprovada com folga. Os aliados do governo alardearam uma grande vitória, mas não é bem assim. A versão aprovada pelos deputados e submetida depois aos senadores esvaziou, por exemplo, as atribuições dos Ministérios do Meio Ambiente e dos povos indígenas. Além disso, muitos deputados votaram a favor da medida, fazendo uma série de ressalvas ao governo. Concluída a votação na Câmara, o Arthur Lira deu a seguinte declaração. É importante que se diga e deixe claro que daqui para frente o governo, claro, vai ter que andar com as suas pernas. Os embates entre o Arthur Lira e o Lula trouxeram junto comparações com o que aconteceu no Brasil a partir de 2015. Era o primeiro ano do segundo mandato da Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. Ela tentou emplacar um petista na presidência da Câmara, mas quem venceu foi o Eduardo Cunha, na época deputado do MDB do Rio de Janeiro, com forte influência sobre os colegas. O Eduardo Cunha virou um grande problema para Dilma, pôs em pauta projetos que aumentavam despesas do governo já no momento de recessão do país. Atuou junto com a oposição diversas vezes. E quando se viu acuado pela Lava Jato e por um processo por quebra de decoro, aceitou um pedido de impeachment contra a petista. O resto da história a gente conhece. O Cunha atuou claramente pela derrubada de Dilma no ano seguinte, em 2016, assim como o próprio vice dela, o Michel Temer, que também era do MDB. Sim, existem algumas semelhanças com o que ocorre agora. Uma queda de braço entre um presidente da República e um presidente da Câmara com muito poder. Uma queda de braço permeada por questões jurídicas em que o presidente da Câmara é acusado de corrupção. Mas também existem muitas diferenças de cenário. O Lula apoiou o Arthur Lira na eleição para o comando da Câmara. Além disso, o Arthur Lira, pelo menos até agora, não é um inimigo declarado do Planalto, apesar dos recados públicos constantes. E o vice, Geraldo Alckmin, não está atuando para derrubar o presidente como fez o Michel Temer. O que não quer dizer que o Lula não tenha que se mexer rápido para reverter a situação no Congresso. O governo já foi derrotado na Câmara na derrubada de decretos presidenciais sobre o marco do saneamento. Foi derrotado também, mais recentemente, na aprovação do marco temporal, que limita a demarcação de terras indígenas no país. São provas de que o Lula vem tendo dificuldades em formar uma coalizão sólida no Congresso. As explicações para essa dificuldade não são simples. Existe uma disputa local em Alagoas entre o Arthur Lira e o senador Renan Calheiros, do MDB, de quem Lula é próximo. Mas a questão de fundo é mais ampla. Deputados e senadores vinham de um governo que tinha autorizado o orçamento secreto. Ao permitir que as emendas do relator fossem turbinadas com bilhões de reais, o ex-presidente Jair Bolsonaro repassou aos parlamentares um controle significativo sobre as verbas públicas. No apagar das luzes do governo Bolsonaro, o Supremo proibiu o orçamento secreto, limitando a gestão de recursos por meio das emendas do relator. Isso não quer dizer que o Lula deixou de operar por emendas parlamentares. O presidente liberou bilhões por meio de emendas individuais, por exemplo. E também pagou por verbas empenhadas ainda na época do orçamento secreto. Esse expediente é comum nas vésperas de votação, mas tem sido insuficiente. O Arthur Lira cobra um diálogo maior entre os ministérios do Lula e o Congresso. Cobra mais espaço também na administração federal. E, claro, tenta dar algum jeito de manter nas mãos dos parlamentares a gestão dos recursos vultuosos do orçamento público, mesmo que não seja via emendas do relator.
Após ficar perdida e acuada a partir das grandes manifestações de 2013 e do avanço da Lava Jato nos anos seguintes, a classe política se reorganizou. O Arthur Lira, já como presidente da Câmara no governo Bolsonaro, teve um papel central nisso ao organizar a distribuição de verbas federais pelo orçamento secreto. A ironia é que a reorganização do establishment político se deu num governo eleito por um sentimento anti-establishment. Um governo eleito justamente pelo fato da classe política ter perdido o controle da situação com as ruas em ebulição e as investidas judiciais lavajatistas. O ponto aí é que o arranjo anterior, o arranjo do orçamento secreto, perdeu fôlego com a proibição do Supremo. Em entrevista ao Nexo, o sociólogo e cientista político Sérgio Abranches disse que agora não basta o Lula jogar o jogo que costumava jogar em seus primeiros mandatos. Isso porque o Brasil ficou mais complexo e com mais problemas. Os políticos estão mais aflitos porque ninguém mais está conseguindo contentar o eleitor. Responsável por elaborar o conceito do presidencialismo de coalizão lá nos anos 80, o Abranches concluiu o seguinte na entrevista para o Nexo, abre aspas para ele: o sistema continua sendo presidencialista e o presidente precisa de uma aliança multipartidária para governar. Portanto, é presidencialismo e é de coalizão. Isso é estrutural. Como opera esse sistema? Os governos de coalizão na Europa são operados por acordos programáticos. Os verdes exigem a questão ambiental, os conservadores a orçamentária. Aqui no Brasil, não. Como somos muito centralizados do ponto de vista fiscal, todo o dinheiro e as políticas ficam nas mãos do governo federal. Os parlamentares acabam se transformando em correio de transmissão de recursos e prestígio entre Brasília e seus estados e municípios. A solução real para diminuir o grau de fisiologismo do presidencialismo de coalizão é a descentralização de poder. Devolver recursos e poder para estados e municípios e deixar Brasília com a atribuição básica da estratégia nacional. Mas para isso, precisaria de uma reforma tributária e fiscal ao mesmo tempo. Não vai acontecer tão cedo, se um dia acontecer. O presidente Lula oficializou nesta quinta-feira a indicação de Cristiano Zanin para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. O Zanin foi o advogado que atuou na defesa do petista nos processos da Lava Jato. Processos que levaram o Lula para a cadeia, mas depois foram anulados. A Isabela Cruz escreveu sobre o tema. Isabela, em que termos essa indicação vem sendo questionada? Está sendo questionada em diversos termos. O fato de ele não ter uma trajetória acadêmica, não ter doutorado nem mestrado, o fato de ele não ter se consolidado ainda como um nome de referência na comunidade jurídica, para além do círculo de direito empresarial em que ele é especialista, essas coisas reforçam uma ideia de que Lula estaria tratando a escolha para o Supremo a partir de seus interesses pessoais, como uma retribuição pessoal a um aliado seu. Outro motivo de crítica é que, ao escolher Zanin, Lula perde a oportunidade de indicar uma jurista mulher, uma jurista negra para o Supremo. Isso é, o governo petista, que costuma reconhecer a importância da representatividade nos órgãos de poder, preferiu seguir no caminho de construir, no Brasil, um tribunal constitucional masculino e branco. E Isabela, caso o Senado aprove o nome do Zanin, o que esperar dele como ministro do Supremo? Eu falei com vários especialistas em Supremo para responder a essa pergunta, mas o fato é que estão todos ainda em compasso de espera. Diferentemente de professores que têm publicações ou de juízes que têm suas decisões, Zanin não tem muitos posicionamentos públicos, então fica difícil prever como ele pode ser como ministro. O professor Rubens Gleiser, da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, destacou que nem mesmo as capacidades de Zanin são conhecidas, como uma habilidade em ouvir diferentes lados ou em atuar de forma interdisciplinar e coletiva, como se exige dos ministros do Supremo. Ainda assim, há uma indicação ou outra sobre como pensa Zanin. Antônio Maués, professor titular da Faculdade de Direito da Federal do Pará, apontou que foi Zanin quem trouxe para o Brasil a tese de lawfare, ou seja, de uso estratégico do direito para atingir adversários. Zanin também ajudou a levar esse entendimento sobre o caso de Lula para o Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas. Então, pelo menos na visão de Lula, isso é um bom indicativo do compromisso do advogado com garantias fundamentais. Para Maués, o notório saber jurídico de Zanin ainda precisa se confirmar.
Já Juliana Cesário Alvim Gomes, professora da Federal de Minas e atualmente na Central European University, ressaltou que o fato de Zanin ter feito carreira com grandes empresas como clientes pode indicar uma proximidade dele com o empresariado e com visões mais liberais sobre, por exemplo, questões trabalhistas. Aliás, alas do próprio PT desconfiam que Zanin pode não ser tão aliado assim da esquerda. Enfim, como disse Gleiser, a proximidade com Lula não é o maior problema dessa indicação. O problema é a gente descobrir quem é Zanin só depois de ele assumir a cadeira no Supremo, onde poderá ficar por quase 3 décadas. O texto da Isabela você lê em nexojornal.com.br. E que tal ter mais do Nexo no seu dia a dia? O nosso jornalismo é financiado pelos nossos assinantes. Você pode se tornar um agora com um desconto num link que a gente deixou na descrição desse episódio. Assim você vai além do Durma Com Essa, tem acesso a todo o conteúdo que a gente produz diariamente e ainda recebe nossas newsletters exclusivas. Olavo Amaral, que é médico, escritor e professor da UFRJ, fala aqui sobre o envolvimento da comunidade científica com a política, tema de sua coluna mais recente para Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem a ciência entre os seus temas de cobertura. Então, nas últimas eleições aqui no Brasil e também nos Estados Unidos, a gente viu aí várias instituições que não costumam se posicionar em eleições, tomando partido de candidatos, quer dizer, grandes jornais, editoras, ONGs, uma série de agentes, talvez pela percepção de que eram eleições excepcionais, com candidatos aí que pareciam ameaçar as próprias instituições. E entre elas aí tiveram os grandes periódicos científicos, aí, revistas como Nature, Science e Lancet, que tem um editorial forte e tal, têm entrado mais nesse tipo de discussão política, particularmente depois da eleição do Trump, e de certa forma trazem consigo todo um cacife de que estão representando a ciência no debate político. Muita gente aplaudiu isso na época, acho que eu inclusive, mas agora com a cabeça mais fria, acho que cabe pensar se isso de fato é uma boa ideia, né? Há uns 2 meses saiu um artigo mostrando que o apoio da Nature à candidatura do Biden levou uma perda de confiança não só na revista, mas na imparcialidade dos cientistas como um todo, entre eleitores do Trump. Foi um experimento com condições controladas, mas parece bem plausível que isso possa ser verdade no mundo lá fora. Você já tem um grupo político extremamente desconfiado da ciência, da universidade, e você vem com um editorial desses, é um pouquinho como jogar gasolina aí na fogueira da conspiração. E talvez não seja uma boa ideia. Não dá para saber quantos eleitores um editorial da Nature pode virar, mas eu estaria que poucos, porque o leitor médio da revista já não vota no Trump. Por outro lado, é um tipo de posição que, se for reiterada, pode acabar estimulando que a quase metade dos Estados Unidos que vota no Trump, ou que a quase metade do Brasil que votou no Bolsonaro, desembarque da ciência institucional, em temas como vacinação, mudança climática, etc., e vá criar sua ciência paralela, como já fez com o jornalismo, na verdade. Então eu, assim como outras pessoas, não tenho certeza de que esse tipo de posicionamento de fato defende a ciência. Minha impressão é que talvez ele deixe ela mais vulnerável ao ataque. Mas é claro que é um debate aberto, e seria legal eu ouvir outras opiniões também. A coluna do Olavo você lê em nexojornal.com.br/Ponto Futuro. O fim de semana já está no horizonte, então é dia de Gama Revista no Durma Com Essa. A sessão traz dicas culturais que vem na newsletter Achamos que Vale. A gente traz um link na descrição do episódio se você quiser receber semanalmente em seu e-mail essas dicas. Olá, aqui é Isabelle Moreira Lima, editora da Gama Revista. As nossas dicas culturais de hoje começam com 2 para assistir. A primeira delas é para te levar de volta ao Aranhaverso. Homem-Aranha, através do Aranhaverso, não estreará, mas explodirá nas telas dos cinemas a partir desta quinta-feira. Ou pelo menos é o que diz a crítica nos 4 cantos do planeta, para quem, mais que um filme, é uma obra de arte, com imagens incríveis, ideias fascinantes, temas complexos e personagens carismáticos. Eu não vou dar spoiler aqui não, mas eu posso dizer que a trama envolve uma sociedade secreta de aranhas e um Miles Morales, que agora é o homem errado no lugar errado. A outra dica para assistir é uma série com Adriana Esteves, inspirada em Parasita. Uma briga violenta entre adolescentes é o estopim para Os Outros, série do Globoplay, com o primeiro capítulo aberto a não assinantes. No elenco tem Adriana Esteves, Drica Moraes e Maeve Jenkins.
A trama se inspira no sucesso coreano e em Deus da Carnificina. Ela é assinada por Lucas Paraíso, o mesmo diretor de Sob Pressão, e conta a história de um conflito entre vizinhos no condomínio da Barra da Tijuca, para abordar temas como isolamento e a dificuldade de comunicação. Para ler uma verdadeira investigação sobre gênero. Não quero ser menina, também não quero ser menino. Tudo que eu quero é ser eu, diz Maya Kobab, que ilustra a sua vida e a confusão de perceber-se queer e não saber exatamente como. Tudo isso está na maravilhosa graphic novel Gênero Queer Memórias, que acaba de ser lançada no Brasil pela editora Tinta da China. Além de sincera e delicada, é uma aula sobre a diversidade LGBTQIA+, preparada com coragem de quem não foge de nenhum assunto. Para ouvir, a gente tem um novo álbum de Alo Parks. Amor, trauma e relacionamento são os temas do novo disco da cantora britânica, que foi uma das artistas participantes do Festival C6, que aconteceu aqui em São Paulo. My Soft Machine é descrito pela Pitchfork como mais dark e, ao mesmo tempo, mais alegre do que o álbum anterior. Fala da nova vida da cantora em Los Angeles. São 12 faixas e rendeu os clipes Impurities, Devotion e Pegasus, com a colaboração da americana Phoebe Bridgers. Está disponível em todas as plataformas de áudio. Para terminar, uma dica para quem está em São Paulo ou quem vem por aqui. Arte contemporânea no Pacaembu. São cerca de 50 galerias que levarão obras à segunda edição da ARPA, a feira que tem entre os destaques um estande de Van Serpa, artista que faria 100 anos neste ano, um diálogo entre as obras do sueco Runo Lagomarsino e da capixaba Castel Vitorino Brasileiro e a galeria argentina Isla Flotante, com o trabalho de Valentim Demarco. A ARPA terá ainda um aumento de 50% de galerias internacionais. A curadoria é de Carla Zaccanini, Diego Matos, José Esparza e Chon Cui. Até 4 de junho no Pavilhão Pacaembu, entrada pela Praça Charles Miller. Por hoje é isso, mas na semana que vem a Gama volta com mais dicas do Achamos que Vale. No site da Gama e assinando as nossas newsletters, você pode conferir as nossas dicas semanais. Até semana que vem! Da situação do Arthur Lira na Justiça e no Congresso, passando pela indicação do Cristiano Zanin para o Supremo e pelo envolvimento da comunidade científica na política. E fechando com as dicas da semana da Gama Revista, durma com essa. Com roteiro de Conrado Corsaletti, edição de texto de Aline Pellegrini, participações de Isabela Cruz, Olavo Amaral e Isabelle Moreira Lima, termina aqui mais um Durma com essa. Sexta-feira é dia de extratos da semana. A gente resume para você o que aconteceu no Brasil e no mundo nesses últimos dias. Até!